Bem, casa cheia. Olá, olá a todos, estão-me a ouvir bem? Sim? Bem, muito bem-vindos à Cidade do Zero e muito obrigado à Cidade do Zero por este convite e por dar palco, mais uma vez, às Hortas LX e de como é que nós podemos criar uma horta em casa a partir do zero, com coisas que temos em casa recicladas, mas já vamos aí. Antes disso, quero-me apresentar, sou o André Maciel, tenho 33 anos, nasci em Setúbal e sempre fui um apaixonado pela natureza. Tenho este projeto das Hortas LX, que foi fundado em 2013, nasceu em Setúbal e hoje em dia acaba por ser um dos projetos de agricultura urbana que tem estado em Lisboa com um grande impacto em empresas, escolas, casas particulares, associações e com grandes parcerias também com outros projetos que têm criado um grande impacto na cidade. O nosso objetivo é passar todas as ferramentas para vocês, poderem ser autossustentáveis e terem um alimento perto de vocês a 100% de confiança. Porquê é que eu criei este projeto? Porque eu acredito que o veneno ainda está na mesa. A agricultura que é feita hoje em dia ainda tem muitos pesticidas, muitos agrotóxicos e não está de acordo com aquilo que a natureza é na sua essência. E então é por isso que nós, como eu e a equipa que nós temos, usamos a permacultura como a base dos nossos conhecimentos para vos poder passar e poderem ter uma agricultura consciente, responsável e que tenha todas as práticas que vão de encontro àquilo que a natureza é. Temos que perguntar sempre à natureza se podemos fazer e ela vai-nos responder. Por isso, se quiserem, visitem a nossa página. A nossa página de Instagram tem sempre muitas dicas que vocês podem ver sobre as hortas e hoje eu vou-vos ensinar e vou-vos dar aqui dicas muito práticas e simples. Não se assustem com a quantidade de informação que vão ter, porque ela só vai funcionar quando vocês colocarem mesmo a mão na terra. Por isso, vai ser aqui, vou tentar inspirar-vos e dar-vos aqui o máximo de conhecimento para que vocês tenham coragem de agarrar aqui nesta aventura que depois não tem volta. Então, eu hoje... Alguém tem horta aqui? Uau! Há 10 anos atrás eu não tinha nem estas pessoas e se tivesse alguém, essa pessoa não tinha horta. Por isso estamos a crescer. Alguém sabe o que é permacultura? Permacultura? Alguém sabe? Boa. Bem, então estão no sítio certo. A permacultura, digo-vos já que é o futuro. A permacultura é um estilo de vida que nós podemos adotar, ou seja, é um estilo de vida que nós levamos tanto para nível profissional como também pessoal, mas tem muito a ver com uma vida sustentável. A permacultura permite-nos a sermos autossustentáveis e a olharmos para a natureza como ela é na sua essência mais pura. A permacultura baseia-se em 3 pilares principais, que é cuidar do solo, cuidar das plantas e dos animais. Isto não é nenhum partido, isto é a permacultura. Cuidar das plantas e dos animais e partilhar os excedentes. De todos estes pilares, o que eu acho e o que eu dou mais valor, eles todos têm o seu valor e todos têm a sua importância. Mas na cidade é engraçado que nós temos que ter mais consciência na parte do partilhar os excedentes. E partilhar os excedentes é partilhar com a vizinha, com a prima, com a tia, com o irmão, com o passarinho, com o cão, mas principalmente partilhar os excedentes também com aqueles que vocês acham que são as pragas, que são os bichos que visitam a nossa horta e que são alguns pássaros e algumas abelhas e algumas joaninhas e algumas minhocas. O importante é nós sabermos que, para termos uma horta equilibrada, ela tem que ter o bom e o mau. E o partilhar os excedentes é isso, é nós sabermos que temos que partilhar também com algo que nós achamos que possa ser mau para a nossa horta. Mas temos que arranjar o nosso equilíbrio e é isso que eu vos vou ensinar hoje. Relativamente ao partilhar os excedentes, eu tenho aqui uma história muito engraçada, que vou tentar ser breve, mas foi uma das histórias que mais me tocou o coração e que ainda hoje me arrepio de falar desta história, porque foi em Sintra, enquanto eu estava a aprender sobre permacultura, em comunidades de permacultura. E digo-vos já, se vocês quiserem conhecer mais sobre isso, tem a Quinta Sete Nomes em Sintra, que é uma ótima fonte que vocês podem ir lá beber sobre permacultura. Mas há uma história muito interessante que é, eu olhei para a horta da Mirita, que era uma senhora que estava a fazer uma horta, e ela tinha metade da horta muito bonita e a outra horta um bocado selvagem.
assim meio comida, ratada, e tinha ali uma horta mais, parecia mais que nós podíamos ir lá colher para nós comermos. E eu perguntei porque é que ela tinha a horta nesse estado. E ela disse-me: André, porque eu, quando estou a plantar a minha horta, planto metade para mim, metade para a natureza. E isto é a consciência total e a noção de que nós temos que plantar para um todo e nunca só para nós. Nós temos que ter noção de que quando estamos a criar uma horta, nós estamos a criar uma horta para o planeta. Nós estamos a criar uma horta para a nossa cidade, para o nosso bairro, para a nossa casa, que depois tem um impacto gigante na nossa sustentabilidade e no nosso sistema. E que temos de ter consciência de todos os animais e de todos os bichinhos que andam à volta da nossa horta e que precisam também de ser alimentados. Eu costumo dizer: se não tiveres uma horta na tua casa, na tua varanda, coloca pelo menos uma taça com água para os passarinhos que visitarem e para os insetos que lá estiverem. Isto é uma atitude de consciência de que estamos no planeta Terra e que o planeta Terra não foi feito para nós, mas sim para todos. Hoje vamos deixar aqui agora desta introdução e vamos passar à nossa horta. Eu hoje vou-vos dar aqui umas dicas muito simples de como é que vocês podem iniciar a vossa horta na vossa casa. Quem é que tem varandas aqui? É lá! Lisboa, e não são todos de Lisboa, não é? Mas aqui o Portugal vai ficar com mais hortas a partir de hoje. Já não há desculpas, levantaram as mãos, vão ter que fazer. Então, quantas horas de sol é que vocês acham que uma horta necessita? 8. Quem dá mais? Quem dá menos? 6. Ninguém dá mais? Ninguém dá menos? 3 horas? Então, uma horta precisa de pelo menos de 4 a 5 horas de exposição solar. Uma horta nasce e vive de forma saudável e natural se tiver esta exposição solar, e nós temos que escolher o sítio onde nós colocamos a nossa horta. É o primeiro passo. Onde é que eu vou colocar a minha horta? A minha horta vai ficar num sítio onde pelo menos esse sol esteja a incidir sobre a planta. Então, qualquer horta que vocês façam e que vocês escolham o local, tem que ser pelo menos com estas 4 a 5 horas de exposição solar. Há plantas que precisam de mais, há outras que precisam de menos, mas isto é só quando vocês tiverem um mestrado de agricultura urbana. Até lá, é só tentar garantir que todas as plantinhas tenham pelo menos 4 a 5 horas de exposição solar. E fazer com que esse espaço esteja sempre virado para o sol da nossa manhã, para o sul, neste caso. Ou seja, tentar ter que as varandas sejam viradas para esse ponto cardeal. Sendo que nós podemos ter as nossas hortas também apanhar o sol da tarde. Temos é que garantir que realmente essas 4 a 5 horas são garantidas lá no nosso espaço. Ter mais horas de sol que isto também pode ser prejudicial para a nossa horta. Alguém sabe porquê? Aproveitar para beber água. Porque o sol cai mais. Da cidade do zero. Porque o sol forte cai mais das plantas. Porque o sol, muitas horas de sol, o que é que vai fazer com que a nossa planta esteja a fazer? Esteja em esforço. Estamos a consumir mais recursos naturais, estamos a consumir mais água, estamos a fazer também com que exista mais erosão do solo e estamos a pôr a nossa planta mais em esforço. Então queria dizer-vos que às vezes quando nós temos uma exposição solar que passe pelo menos as 6, 7 horas, convém nós colocarmos elementos de sombra. Façam com guarda-sóis, com mantas lá de casa, com toalhas da praia, não se metam a comprar coisas. Deem asas à vossa criatividade, porque é o sinónimo de sustentabilidade. É nós olharmos para as coisas que temos em casa e transformá-las em algo que seja útil. Escolhido o nosso espaço para nós colocarmos a nossa horta, já está escolhido, 4 a 5 horas de exposição solar, não ultrapassar ali as 7, temos a nossa horta no nosso sítio. O que é que nós vamos pensar a seguir? No nosso equipamento. Que equipamento é que nós podemos escolher para fazer e construir a nossa horta? Não se esqueçam que eu estou aqui a dar-vos hoje um workshop de como construir uma horta num vaso, que pode estar na vossa varanda, pode estar no vosso telhado. Existe um outro workshop também que é mais direcionado para a permacultura, que é no solo. Mas vocês depois podem aplicar isto nos dois e a aprendizagem é a mesma, mas estamos focadíssimos em vasos hoje, em equipamento. Qual é o equipamento que vocês podem escolher? Qualquer um. Desde gavetas a caixas de fruta, a paletes. Eu até já fiz uma horta num bidé que estava num caixote do lixo partido, meio destruído.
Por isso, vocês podem olhar para qualquer equipamento e criar uma horta. O que é que vocês têm que ter atenção? Ao tipo de material desse equipamento. Se é de madeira, se é de cerâmica, se é de plástico, se é de esferovite, se é... Qual é o material que existe ali? E depois, dependendo desse material, vocês vão decidir que comportamento é que vão ter relativamente a esse equipamento. Esse equipamento, se for de madeira, o que pode acontecer é deteriorar-se muito mais depressa e nós vamos ter que o proteger com uma manta geotêxtil. Ok? Uma manta geotêxtil pode ser um lençol lá de casa. Pode ser panos velhos que vocês tenham. Pode ser t-shirts velhas. Uma manta geotêxtil só vai garantir com que não exista o contacto da terra com a madeira e que a madeira se vá decompondo. Então vocês podem dar aqui asas à vossa criatividade e forrar bem toda a vossa madeira com esse tipo de tecido. Ok? Depois, a seguir, o que nós temos que ter também atenção é que se for de plástico, nós temos que pôr uma proteção maior. Porquê? O que é que acontece ao plástico quando está sobre o calor? Ou quando está exposto ao sol? Resíduos, microplásticos, toxinas, que vão para a nossa terra, para a nossa planta. Eu vou sair daqui com um escaldão hoje. Mas... Por aqui mais... Não. Aqui. Tentar perceber que qualquer material que nós coloquemos à disposição dos recursos que existem na natureza, seja água, seja calor, temperaturas, podem realmente sofrer alterações e que depois têm um impacto no crescimento das nossas plantinhas e que podem passar alguns químicos para a nossa planta. Então, sempre que for plástico, também tentar ao máximo ter esses lençóis, essa cobertura para nos ajudar. A seguir, nós temos que ter em conta que o nosso equipamento, seja ele qual for, à vossa criatividade, ele tem que ter pelo menos 30 a 40 centímetros de profundidade. Ou seja, eu tenho aqui um exemplo, não sei se toda a gente consegue ver. Eu pensei em pôr aqui, mas estas plantinhas acho que iam esconder. Mas nós temos aqui um exemplo à frente que exemplifica bem, mais ou menos, qual a altura que um vaso pode ter. E é mais ou menos um palmo e meio. O exemplo está aqui, à minha frente. E isso ajuda-nos muito a perceber que as nossas plantas precisam de espaço para o sistema radicular se desenvolver. Depois de nós termos percebido como é que o nosso equipamento vai funcionar, nós vamos precisar de fazer dentro do nosso equipamento algo que são mais ou menos 4 dedos de altura de argila expandida. Alguém sabe o que é argila expandida? Leca. São aquelas bolinhas de argila que estão normalmente por baixo dos vasos e que ajudam muito na drenagem. Na drenagem, na respiração, na captura de nutrientes e que ajudam muito a que a planta se desenvolva de uma forma bastante saudável. Então nós já temos o nosso local escolhido, já temos o nosso equipamento e agora no fundo do nosso vaso nós vamos pôr esta argila. Quem é que me consegue dizer pelo que é que eu consigo substituir a argila? Eu não quero ir comprar argila. Pedras. Boa. Pedras, mas ramos pequeninos. Mais. Bora, malta. Ideias. Temos que construir uma horta a partir do zero. Conchas. Boa, esta eu nunca tinha ouvido. Rolhas. Vasos partidos de barro. Tijolos partidos. Ou seja, o tijolo partido e os vasos de barro que nós temos vão fazer mais o papel da nossa argila expandida. Se for pedras, se for pau, se for... as rolhas também conseguem fazer ali alguma absorção. Mas o que nós queremos é que exista uma caixa de ar, de arejamento, para conseguirmos fazer então que as nossas plantas consigam, que as nossas raízes consigam respirar. Porque elas estão lá embaixo da terra, mas elas respiram. Ok? A partir daí, são mais ou menos 4 dedos de altura dessa matéria mais grossa que possa criar esse arejamento e esta captação de nutrientes. Então, logo em seguida, nós vamos colocar a nossa manta, que é para existir uma separação dessa primeira camada que nós colocamos dentro do solo e o quê? E o substrato, a terra, não é? Para existir uma separação entre os dois. Porque quando vocês quiserem mudar o substrato, agarram no lençol e em tudo e fica lá aquilo sem estar tudo misturado. Isto é uma dica importante para quem se vai aventurar nisto. Dá-me esse jeito. Estamos prontos. Para quê? Para começarmos a escolher
a coisa mais importante que existe numa horta, que é o solo, e que é o primeiro pilar da permacultura, e que é uma coisa que tem sido muito maltratada em Portugal, e que nós temos um território incrível para fazermos uma agricultura espetacular e temos estragado a nossa terra, o nosso solo e as nossas condições. Não existe país que tenha feito tanto mal ao solo como nós, de norte a sul. Tem sido uma degradação total da nossa camada mais importante à face da terra. Ou seja, nós temos que a terra, uma terra saudável, que produz alimento saudável, que produz animais saudáveis, que produz pessoas saudáveis. É no solo que tudo acontece. É na terra, na parte da nossa primeira camada, que nós vamos garantir a saúde das nossas plantas. É na terra que nós vamos garantir que as nossas plantas não vão ter tantas pragas, tantas doenças e tantos problemas que nós depois temos que reagir. Então, é aqui, nesta parte, que nós temos que ter muita atenção para termos um sucesso no crescimento das nossas plantas. E agora vou-vos dar uma receita incrível para vocês poderem ter a vossa terra maravilhosa. Então, nós depois de termos o nosso tudo preparado, nós vamos colocar então a nossa parte do substrato dentro do nosso vaso. E a porção certa para conseguirmos ter toda a alimentação que as nossas plantas precisam, que são os macronutrientes, o NPK. Quem é que se lembra do NPK? Que é azoto, potássio e fósforo. Muito bem. São os macronutrientes que as nossas plantas precisam. Elas também precisam dos micro, mas os macros são aqui os principais. Quem é que nos pode fornecer esses macronutrientes? Sabes? Sabem? De onde é que vêm esses macronutrientes? Da água? Exatamente, vem da matéria orgânica. Vem da matéria orgânica. E a matéria orgânica que nós podemos colocar na nossa horta para alimentar as nossas plantas pode vir pode e deve vir dos animais, que é o estrume e que é o humus, que não é de grão, é de minhoca e não é para comer, é cocó. Que as nossas plantas se vão alimentar é desse humus de minhoca. O humus de minhoca é assim espetacular. O estrume de ovelha é maravilhoso. O de galinha também, o de cavalo também. São estrumes que vocês devem colocar e misturar com o vosso substrato para conseguirmos ter um solo completamente saudável. Então são 2 porções de substrato para 1 porção de humus. E misturam muito bem toda esta terra para todos os nutrientes ficarem disponíveis para as nossas plantas. 2 porções de substrato ou de terra que vocês encontrem em algum lado. Não se metam a roubar a terra aí dos jardins de Lisboa, por favor. Nem das matas, nem dos... Só se houver alguma avó ou alguma tia que tenha um bocadinho de terra e que vocês possam ir lá pescar um bocadinho. E misturam então com essa porção, 1 porção de estrume, de humus, que vem da parte do composto animal, ok? Do composto animal. Esta é das partes mais importantes para a nossa horta poder sobreviver. Então, nós temos o nosso substrato completamente preparado. Uau, o que é que levas aí? Uau! É um substrato que nós precisamos para as nossas plantas crescerem de uma forma bem saudável. Dúvidas até aqui? Acho que há um microfone voador. E aí vem ele. Aqui à frente, desculpa. As dúvidas de uma pessoa são as de muitas. Então, a minha dúvida é, para quem não tem a possibilidade de adquirir terra familiar, dá qual é o sítio mais aconselhado para adquirir essa terra mais? O substrato. Então, nós, Hortas LX, temos uma rede enorme de parceiros e nós acreditamos que é assim que a sustentabilidade também sobrevive. Nós não temos tudo para vocês, mas encontramos as pessoas certas para vos fornecer. Então temos a Nutrizi, ou a Nutrofértil, que tem substratos biológicos de qualidade, não vem com moscas, que é o maior problema que existe aí.
nem com mosquitos. É um substrato que é realmente muito bom e que tem uma boa qualidade e que vocês podem usar. E nós depois também temos um código de desconto para esse substrato. Obviamente, podem sempre optar por escolher o substrato onde vocês acharem por bem fazê-lo. Nós temos esta indicação. E podem fornecê-lo aí. E podem fazer e devem fazer compostagem em casa, ou compostagem comunitária, ou ajudar alguém a fazer compostagem. Isso então é perfeito. Feita aqui esta introdução, que é muito importante, local escolhido, material e equipamento escolhido, já sabemos como cuidar do nosso solo. Existem substratos de horta, já preparadíssimos. Podem colocar no vosso vaso. Mas convém sempre também juntarem a esse substrato de horta um pouco de humus de minhoca, que é bastante importante. A permacultura, existem muitas correntes de agricultura e de corrente de agricultura sustentável. Não, errei. Amigas do ambiente. Sustentáveis, nem todas. Mas existem muito poucas sustentáveis. A agricultura mais sustentável que existe, para mim, e eu já estudei algumas, é a permacultura, que é a que segue os princípios da natureza de uma ponta à outra e a observa e interage com ela. É das mais fiéis, é a permacultura. Depois existe a biológica, a ecológica, a nasseriana, existe a biodinâmica, existem muitas correntes de agricultura que são amigas do ambiente e que têm práticas que são saudáveis. A permacultura e a agricultura sintrópica, que também é uma das agriculturas que eu confio bastante, são a que têm as práticas mais de acordo com a natureza. Yes! Yes! A prática que vocês vão ter a seguir é das mais importantes e eu preciso de 8 pessoas que levantem o braço. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquele senhor de boné lá ao fundo, foi o primeiro que eu vi. O último que eu vi. Então, 8 pessoas e eu preciso de 8 vantagens para a cobertura de solo. E eu vou-vos ajudar. Calma. A cobertura de solo é das práticas mais importantes que existe na agricultura. Numa agricultura sustentável, numa agricultura que promove a natureza e a biodiversidade. Não se esqueçam que eu estou-vos a ensinar a fazer uma horta, mas vocês no fundo vão sair daqui pequeninos criadores de ecossistemas. E isto é que é muito importante. É sabermos que nós, neste retângulo, neste pedaço, conseguimos fechar totalmente o ciclo e conseguimos olhar para este retângulo e perceber que eu não vou desperdiçar nada. E ao falar disto, esqueci-me de uma coisa super importante. Do equipamento. Mas eu já lá vou. Não, até vou lá já agora. Equipamento. Olha só, eu esqueci-me aqui de uma coisa bastante importante, porque falei aqui de não desperdiçar nada. O nosso equipamento tem que ter o quê? Por baixo do vaso. O quê? Buraquinhos. Saídas de água. Isto é bastante importante, eu nem sei como é que me esqueci disto. Não me esqueci, eu estou a dizer, estamos a falar sobre. Então, o retângulo, este vaso, precisa, qualquer equipamento que vocês tenham, tem que ter saídas de água. A água tem que sair, porque se fica lá, as raízes vão apodrecer. Essa água que entrou dentro do nosso vaso e que regou as nossas plantas é super, super poderosa e especial. Mas a que saiu ainda é mais. Porquê? A que ficou no nosso prato, a que ficou no nosso reservatório de água que nós temos que fazer. Porque vem com nutrientes, porque fez um lixiviamento do nosso solo e ainda vem mais poderosa e ainda vem com mais capacidades de alimentar as nossas plantas. Então nós temos que guardar essa água para voltar a regar as nossas plantas e ou dentro de casa ou a nossa própria horta. E é aqui que eu digo que é, nós temos que olhar para o nosso vaso e tentar não desperdiçar nada e aproveitar tudo ao máximo. E isto é uma forma de nós percebermos como aproveitamos tudo dentro de um vaso tão pequeno. Por isso, nunca se esqueçam, o vosso equipamento tem que ter arejamento por baixo, tem que ter os furos, os buraquinhos para a água sair e nós temos que aproveitar essa água, não desperdicem essa água. Já basta a água que nós desperdiçamos durante o nosso dia-a-dia, com tantas coisas que fazemos em casa, como lavar os dentes, tomar banho, lavar a louça, tanta coisa. Perdão. Então, tentem aproveitar essa água ao máximo.
Voltando agora à frente, onde nós estávamos, 8 pessoas, 8 vantagens, cobertura de solo. Cobertura de solo é das práticas mais importantes que existe e é uma prática que nós podemos fazer com palha, como está aqui, nesta horta. Podemos cobrir o solo com palha. Quais é que eram as 8 pessoas que há bocado? Podemos cobrir o solo com mais o quê? Microfone. Nós queremos luz solar no solo? Queremos sim ou não? Quem é que diz sim? É lá. Ok, não queremos. Não queremos luz solar no solo. Nós queremos protegê-lo, queremos criar um tapete. A única coisa que tem que passar é água e oxigênio. Casca de pinheiro. Sim ou não? Quem é que diz sim? Sim? Não. A horta não pode ter casca de pinheiro. A horta, o que é que o casca do pinheiro ou a caruma, que são as agulhas dos pinheiros, fazem à nossa horta? Alteram o pH, a acidez do solo. É muito bom para quem tiver uma horta só com morangos. Morangueiros, top. Agora, as outras horticulturas que nós vamos colocar aqui, evitar ao máximo a casca de pinheiro ou a caruma. Tens mais uma oportunidade. Folhas secas, boa. A outra pessoa, folhas secas é uma boa. Palha, folhas secas. Podes passar o microfone ali, por favor? Serradura, perfeito. Serradura, uma dica muito especial. A serradura não pode estar muito branca, não pode estar muito clara. Porquê? Porque ainda está viva, apesar de estar morta. Mas apesar de não estar já na árvore ou na madeira, mas a madeira ainda absorve umidade e absorve o azoto da nossa terra. Então tem que estar mesmo escura, seca, escura. Serradura é uma boa. A outra pessoa das 8 pessoas que escolhemos há bocado. Já está? Boa. Pedras. Pode ser, ok. Pode aquecer demasiado o solo, mas pode ser uma forma de cobrir o solo. Podemos passar à seguinte? Ideias. Podem atirar esse microfone. Vale para tudo. Uma ideia? Musgo. Musgo. Evitar tirar o musgo da natureza, malta. Por favor, não façam isso. Não façam o que andam para aí a fazer. A verdade é que a cobertura de solo deve ser feita e pode ser feita também, e eu vou dar aqui agora mais umas ideias, pode ser feita com cartão, pode ser feita com pedaços de rolha, pode ser feita com lã de ovelha, pode ser feita com... Mais ideias? Mais alguém tem alguma ideia? Isto é só para vocês não terem desculpa de não fazerem cobertura de solo. Panos, tecidos, tentar alguma coisa que seja orgânica, que deixe passar a água e que deixe passar o oxigênio. É só muito importante nós fazermos a cobertura de solo. Podem fazer com as caixas de ovos, por exemplo, que não são boas para semear, isso é mentira. Podem fazer com cartão, podem fazer com jornal, podem tentar fazer uma cobertura sempre com algo que tenham em casa. A palha funciona super bem, a estilha também funciona super bem. Depois de nós termos a nossa cobertura completamente feita, que é das coisas que nós fazemos antes de plantarmos ou de semearmos, nós já temos a nossa horta pronta para entrarmos na aventura que vocês mais querem, que é as plantas e as sementes e tudo mais. Então, como na moda existe a primavera-verão, outono e inverno, na horta também existe tudo isso. Então, nós temos que olhar e seguir um calendário de outono, inverno, primavera, verão, para podermos saber o que é que nós vamos plantar. Se bem que o clima está todo nisto que nós podemos ver e saber que está-se tudo a abanar em pleno setembro. O ano passado estava a chover torrencialmente. Por isso nós vamos ter que fazer quase um calendário. Ainda no outro dia estava a ver um post da Quinta do Arneiro e nós temos que fazer quase um calendário de quinta para quinta, de sítio para sítio, e cada um tem que ter o seu calendário. Por isso, vejam bem como é que é tão importante nós percebermos como é que o alimento se comporta e como é que nós temos que produzir o nosso alimento. Porque o borda d'água
que é um dos calendários mais antigos que existem, hoje não serve. E isso é a prova de que nós... Desculpem. Isto é a prova de que nós temos que ter mais consciência e temos que ter mais cuidado e mais atenção e mais respeito pela natureza. Eu emociono-me sempre um pouco a falar sobre isto porque está à vista de todos o comportamento que nós temos tido ao longo destes anos inteiros. Então o calendário, vocês podem seguir para outono, inverno, primavera, verão, olhar para esses calendários e perceber o que é que nós vamos plantar. Nós agora estamos em outono, vamos entrar no outono, inverno, então nós vamos cultivar tudo o que são as couves, os alhos franceses, as beterrabas, os espinafres, todas essas plantas que vocês vão ter nesse calendário, e nós temos aqui uma banca com o nosso projeto, Hortas LX, e lá também podem observar e ver todas as plantas que vocês podem plantar, e na internet existem imensas dicas. Tem também a Susana Caseiro, que é uma ótima e uma grande entusiasta e que faz grandes também, dá cursos de agricultura, por isso informação não vos falta. E no Instagram e pessoas a validar essa informação também não vos falta. Por isso têm todo um calendário que vocês podem seguir. Seguindo esse calendário, o outro calendário que é muito importante é o das consociações. E é aqui que fica tudo numa excitação doida de fazer a sua horta. Vamos juntar manjericão com tomate, vamos juntar couves que fica bem na prata e fica bem na horta, vamos juntar couves com cravos túnicos, vamos pôr alhos franceses com alfaces, e isto é como na vida, e eu dou muito esta associação às empresas, porque nós fazemos muitas hortas em empresas e acho muito engraçada esta associação que eu faço, que é nós nas empresas, e quando estamos a trabalhar, nós temos sempre pessoas que nos acrescentam alguma coisa, temos outras que não nos acrescentam assim tanto, e temos outras até que nos possam ser um pouco indiferentes. E na horta, e na vida, não é? E na horta é um bocado isso também que acontece. As plantas ajudam-se umas às outras, há umas que sim, que potenciam o crescimento e o sabor dos alimentos. Porquê é que se planta manjericão com tomateiro? Porque existe uma consociação entre as raízes entrelaçam-se, comunicam umas com as outras, passam informação, e existe também uma outra consociação que é aérea. Nunca se esqueçam que a consociação é feita pelo entrelaço das raízes lá em baixo e pela parte aérea. Manjericão pode afastar algumas pragas do nosso tomateiro, mas as raízes estão a dar um sabor mais incrível ainda ao tomate cultivado por nós. Por isso existe aqui e potencia o crescimento e o sabor dos alimentos. Por isso temos aqui uma consociação favorável. No vosso calendário vocês vão encontrar consociações favoráveis, desfavoráveis e indiferentes. E a partir desse calendário vocês podem começar a sonhar a vossa horta. Dica para outono e inverno. Couves. Tudo o que é couves, brássicas, nome mais técnico. Olha, eu tenho aqui uma. Quanto tempo é que acham que tem esta planta? Tempo de vida da semente até aqui. Quanto? 1 mês e meio, 2 meses? 2 quê? 2 meses? 1 mês? Então, esta planta... Bem, eu acho que é o primeiro workshop em que respondem perto. A malta dizia, tem uma semana. tem perto de 2 a 3 meses esta plantinha. Até colhermos, quanto mais tempo? Isto é só para vocês perceberem... 3, 4 meses. Isto é só para vocês perceberem quanto tempo é que espera um agricultor para vender e pôr a comida no vosso prato. E a rapidez que existe, às vezes, na produção desta comida, porque isto é fast food, fast fashion, fast education, é fast tudo. E depois temos produtos que não são de qualidade e que não são saudáveis. Nós temos que respeitar o tempo que a natureza tem para nos oferecer este alimento, e assim, só assim é que ele vem com qualidade e com os nutrientes necessários. E nunca se esqueçam de uma coisa: a planta não nasce com nutrientes. A planta vai buscar os nutrientes ao solo. Se nós temos um solo pobre, nós vamos ter plantas pobres, a nível nutricional. Eu agora até podia perguntar aqui, quem é que tem falta de ferro, quem é que tem falta de cálcio, quem é que tem anemia, quem é que tem falta de muitos nutrientes nas análises que vocês fazem. Porquê? Porque a alimentação, na verdade, está de acordo com aquilo que o solo está, que é uma porcaria. Não tem nutrientes nenhuns.
os fertilizantes estão a alimentar as plantas e não estão a alimentar o solo. Então nós temos uma fraca comida e vamos ter fracas pessoas e pessoas pouco saudáveis. E por isso é que nós temos que respeitar o tempo da natureza e temos que dar valor a esse tempo e temos que perceber que e a horta ensina-nos muito isto, o crescimento das plantas, o tempo que elas levam a crescer. E é isto que nós vamos aprender quando tivermos uma horta em casa. As couves, vocês podem fazer com associação e é muito importante nós termos flores na horta. E as flores na horta, como o cravo túnico ou tagete, é das plantas mais importantes que nós podemos ter na horta. Porquê? Porque apesar dela ter umas flores que não cheiram muito bem e afastam a borboleta branca, que vai ser o vosso maior inimigo nas couves, que vai lá, coloca os ovos debaixo da folha, passado 3 dias nascem, 3 ou mais tempo, nascem as lagartas. As lagartas depois, quando vocês se aperceberem, já não têm couve. Não têm, desapareceu. Foi. E nem sabem quem foi. Porque as lagartas já não estão lá. Já não há couve, já não há lagartas. E a forma que vocês podem para salvar as vossas lagartas é com esta técnica de plantar entre as couves, plantarem ou fazerem uma linha perto das vossas couves, estas flores, tagetes ou cravos túnicos. O que é que estas plantas também fazem? Têm raízes que são mágicas. Elas eliminam as lombrigas que nós não vimos que estão na terra. E estas lombrigas que também fazem, as pragas não vêm só nas plantas, vêm também no solo. Então esta planta também acaba por curar e cuidar do nosso solo. Por isso é que a consociação é muito importante para que nós tenhamos uma horta orgânica. Juntar plantas que se favorecem umas às outras evita-nos a nós usar pesticidas, sejam eles naturais ou de químico de síntese. Então acaba por ser a consociação e o ecossistema e a variedade de plantas que vocês têm num pedaço de terra que ajuda a que seja uma horta saudável e livre de doenças e pragas. Perdão. Outra consociação. Consociação a nível de sabor, de elementos que podem atacar a nossa horta e de espaço, que às vezes é o que nos falta lá em casa. Espaço para a horta e tempo para a horta. Espaço e tempo, ou seja, alface e alho francês. O alho francês e o próprio alho, os dentes de alho que vocês têm em casa, que podem comprar no supermercado, os dentes de alho, as cabeças, vocês podem logo semear na vossa horta, porque o alho dá-se bem com toda a gente. Toda a gente. Eu também conheço algumas pessoas assim. Dão-se bem com toda a gente. E esses dentes de alho, vocês podem plantar à volta da vossa horta, criando quase uma... Eu lembro-me sempre deste anúncio, eu nem sei se isto existe ainda, mas que é quando nós bebíamos o Actimel e criava-se aquela bolha à nossa volta de proteção. Então é um bocado isso, é como se a nossa horta estivesse a beber esse Actimel e a proteger-se de tudo o que está à volta que pode atacar a nossa horta. Então pensem sempre assim, quando estivermos a desenhar e estivermos a projetar a nossa horta, quase como se fosse, vamos imaginar e colocar aqui na nossa cabeça, quase como se fossem círculos, em que o círculo de fora pode ser alho e pode ser todas as aromáticas linhosas que são alecrim, lavanda, tomilho, sálvia, erva caril. Ou seja, temos todas estas plantas que podemos pôr à volta da nossa horta. No centro, nós vamos colocar aquilo que nós queremos proteger, que são as couves, as alfaces, o alho francês, as acelgas, a beterraba, a alface, o espinafre, todas essas. Junto das nossas aromáticas, nós podemos colocar outra coisa que vai ser bastante importante para atrair polinizadores, que são as flores. Exatamente. Uma horta sem flores é uma horta muito, muito triste. E nós temos que garantir que a nossa horta tenha flores para atrair estes polinizadores e para poder afastar as pragas das nossas hortícolas que estão lá no centro, a precisar dessa ajuda. Então é muito importante nós conseguirmos fazer um círculo de fora com aromáticas, o outro círculo com flores, o outro círculo pode ser a nossa horta lá dentro. Até aqui, expliquei-me bem? Ok. Agora, o que é que eu vos tenho para dizer? É que a nossa horta também pode ser a nível de espaço e de tempo de crescimento das nossas plantas. O que é que nós vamos escolher primeiro? A alface ou o alho francês? A alface. Bem, vocês são espetaculares. Então, temos aqui a nossa alface que vai crescer primeiro com o alho francês.
como é que cresce a nossa alface? Para os lados. Como é que cresce o nosso alho francês? Para cima. Então, entre duas alfaces, cabe lá um alho francês. A optimização de espaço é bastante importante para a nossa horta. Pensem como é que cresce a vossa horta, as vossas plantas, para poderem desenhar e planear a vossa horta de acordo com aquilo que o alimento é e que vocês veem nas prateleiras do supermercado. Pensem nesses alimentos que vocês veem lá, porque é assim que vocês vão colhê-los na vossa horta. Mas com uma grande, grande diferença. É que vão ser orgânicos e muito mais saborosos. É a grande diferença de plantarem vocês o vosso próprio alimento. Eu não estou a dizer para vocês plantarem todo o alimento que consomem em casa numa varanda. Não sou tão sonhador assim. Então, é importante vocês perceberem como é que é o vosso alimento crescido para poderem gerir aqui espaços. Normalmente, o espaço entre plantas acaba por ser mais ou menos um palmo, 20 centímetros entre cada planta. Não estamos a falar de courgettes nem de abóboras. Courgettes e abóboras são plantas muito grandes que precisam de muito espaço. Tudo o que é feijão, tudo o que é tomateiros vai precisar de tutores, ou seja, canas que possam suportar essas plantas, e existe todo um cuidado e depois com o tomateiro, com o feijão, com as ervilhas, com a fava. E nesta altura nós podemos semear ervilhas, podemos semear favas, podemos plantar os brócolos, as couves portuguesas. Querem couves para o Natal? Comecem, já vão tarde, comecem já a plantar essas couves para o Natal. Todas estas plantas, toda esta forma de plantar pode ser desenhada e tem que ser planeada de acordo com aquilo que vocês também comem. E é muito importante fazerem dessa forma. Muito importante também é nós percebermos que a nossa horta tem várias alturas e trabalha em várias alturas. Um brócolo é capaz de me dar por aqui, uns coentros são capazes de me dar mais ou menos por aqui. Este trabalho de altura com a horta vai ajudar muito a fazer as sombras, a fazer com que a planta esteja mais à sombra, esteja mais ao sol. E uma consociação também muito favorável é aipo com brócolos, ou coentros com couves, ou salsas perto de couves. O coentro e a salsa não são muito amigas, é má vizinhança. Então elas não se dão muito bem. Mas, lá está, olhem para o vosso calendário, para a vossa tabela de consociações e vejam e experimentem e façam também uma agricultura por intuição. Posto isto, muito importante, rega. Rega sempre ao final do dia e de manhã cedo. Olhem sempre para a rega como olhem sempre para todas as práticas que vocês fizerem na horta, sempre de manhã e ao final do dia. E garanto-vos uma coisa, um alimento colhido de manhã bem cedo não é a mesma coisa, nem tem o mesmo tempo de conservação que um alimento cultivado ou colhido a meio do dia ou à tarde. Por isso, todas as práticas que vocês devem ter na vossa horta têm que ser bem cedo ou bem tarde. Nunca ali no meio. Seja regar, seja pôr algum biopesticida, seja colher, seja tocar na terra, seja tocar na folha, seja ir lá apanhar qualquer coisa, tentem que estas práticas sejam sempre feitas nestas alturas do dia. Regar, muito importante. E como é que nós sabemos que a nossa planta precisa de água? Tocando na terra. Isto é a nossa única forma de o fazer. E existe uma técnica muito que é na agricultura, que é a capacidade de campo. Nós, quando agarramos na nossa terra e apertamos a nossa terra com um punho e abrimos a mão, e se ela cair toda e desfazer-se toda, é porque ela não tem água e está seca. Se nós apertarmos a terra, abrirmos e ela fizer quase um bolinho de bacalhau, aqueles todos juntinhos, então aí ela tem a capacidade de água, a retenção de água que nós necessitamos. Se nós apertarmos e escorrer água, o que vai acontecer aqui é que a nossa terra está com muita água. Então esta capacidade, esta forma de nós tocarmos na terra e percebermos se a terra tem esta capacidade suficiente de água ou não. É a única forma de nós percebermos se conseguimos ter e se conseguimos com que o nosso solo esteja bom para a água. Agora, agarrem nos telemóveis, agarrem nas canetas e nos blocos. Boa, uma dúvida. O microfone ali para trás, por favor, que eu vou ditar uma receita para vocês afastarem os piolhos, os pulgões e esses bichinhos que não devem estar na horta. Muito boa pergunta.
Então, o nosso solo deve estar sempre úmido, deve estar sempre bolinho de bacalhau. Há plantas que gostam de... Se o teu solo entra em seca, o que podes criar é stress hídrico na planta. Mas como é que tu garantes que a tua terra está sempre em bolinho de bacalhau? Eu acho que vou usar sempre esta agora para... Até acho que vou pôr um manual e tudo. É com a cobertura de solo. Garantes muito mais que a cobertura de solo garante isso. Nós não chegámos a falar das vantagens. Vantagens da cobertura de solo. Não crescem espontâneas, evitamos o crescimento de muitas espontâneas. Mantém a umidade do solo, ou seja, conseguimos manter a umidade do solo, fazemos com que o solo não seque tão depressa. Ativamos a vida microbiana do solo, que é todos os bichinhos que existem na primeira fase da terra, são eles que fazem as transferências todas para a nossa planta poder sobreviver. E é essa vida no solo que nós precisamos de promover. E a cobertura do solo faz isso, promove essa vida. Evita a erosão do solo e mais importante é isto mesmo, é manter a umidade. E manter a umidade é bastante importante. E por isso é que nós devemos sempre regar por cima da nossa cobertura de solo para garantir que o solo está também sempre úmido. Nunca devemos deixar a nossa horta chegar a momentos de seca extrema. Nada. Cobertura de solo é mesmo muito importante por causa de todos estes fatores que são fundamentais para a vida saudável aí da nossa horta. Receita para afastar algumas pragas da nossa horta, que vos vai ajudar bastante, e a agricultura biológica, ou uma agricultura que é mais sustentável, ela trabalha com a prevenção e não com o ataque às culturas. Então, a nossa receita para hoje é 1 litro de água, e esse litro de água tem que ir a ferver com 7 dentes de alho. Depois de nós fervermos tudo bem, e estar bem fervido, nós vamos deixar arrefecer um bocadinho. Agarramos numa colher de sopa de sabão azul e branco, ou de sabão Marselha, e ralamos esse sabão para cima de uma colher de sopa para conseguirmos garantir ali aquela quantidade. Depois colocam dentro então dessa água fervida, desse chá de alho que vocês fizeram, para conseguirmos obter então o nosso preparado. Não mexam muito, porque nós não queremos que os polegões façam a festa da espuma, por isso vocês têm que tentar garantir que mexem devagarinho, que é para não criar muita ali a tal grande festa que nós não queremos que eles tenham, porque senão depois torna-se complicado para a planta. O que é que eu vos peço sempre é que qualquer biopesticida ou qualquer preparado que vocês façam em casa, este é para afastar as pragas, é que vocês façam a 1 palmo de distância a vossa pulverização na vossa planta. Nunca muito próximo e nunca em momentos de sol. Por isso, qual é que é a melhor altura para colocar este tipo de biopesticida? Sempre ao final do dia, que é para durante a noite este tratamento tratar das nossas plantas. Um biofertilizante que vocês podem fazer é com urtigas e podem colocar 250 gramas de urtigas para 1 litro de água e, se vocês esperarem 24 horas, vocês vão conseguir ter também um afastamento para pragas. Um afastamento para pragas. Se vocês deixarem 10 dias, vão ter aqui um fertilizante muito bom para um fertilizante líquido que vai ajudar muito no desenvolvimento das vossas plantas também. Não, é água fria. Água fria para as urtigas. Sim, é só esperar, é só deixar lá, é fazer quase um fermentado, exatamente. Estava-me a lembrar quando a minha avó deixava os bifes em alho e deixar marinar, exatamente, é essa a palavra, perfeito. Nunca se esqueçam que a natureza é o sistema mais inteligente que existe e que nos mostra todos os dias como é que funciona. A forma de nós percebermos é observar. Ela tem tudo para combater o próprio mal que ela cria. É nela que nós vamos buscar todas as soluções. É nela que nós podemos ir buscar todas as soluções para que não tenhamos que ser prejudicados por isso. A natureza tem tudo aquilo que nós precisamos para poder combater algumas pragas que temos na horta. As plantas
as ervas daninhas, que não são daninhas, e que a partir de hoje vocês vão começar a chamar de espontâneas, que são ervas e plantas que nascem sem nós plantarmos, porque se há coisas daninhas, não são as plantas. Daninhas é um nome que é pejorativo, e as plantas que crescem sem nós plantarmos, elas são indicadoras de como é que está o nosso solo. Eu digo muitas vezes, as plantas que crescem sem nós plantarmos são a voz da terra. São aquelas que nos dizem como é que está a terra. Se eu olhar para um campo e vir lá no canto urtigas, eu sei que a minha terra ali é super fértil, tem muita matéria orgânica. Se eu vir um solo com baldroegas, então esse solo está incrivelmente bom para eu poder plantar a minha horta. Ou seja, cada planta identifica como está o solo. Há plantas que dizem que o solo está ácido, há plantas que dizem que o solo não está de acordo com a matéria orgânica. Ou seja, há muitas plantas que são indicadoras de como é que está a nossa terra. E nós só precisamos de observar e saber ler a natureza e informar-nos para que consigamos ter a atitude mais certa com aquele pedaço de terra que nós estamos a ver. Se vocês não quiserem colocar uma horta num vaso e quiserem fazer uma cama em permacultura, vocês podem fazer uma cama em permacultura. Podem fazer uma cama em permacultura nesse espaço. Eu só vos peço é que quando vocês estiverem a olhar e quando estiverem a observar o vosso espaço, onde vocês vão fazer a vossa horta, no terreno, vocês percebam de onde é que vem o vento, de onde é que vem o sol, qual a inclinação do meu terreno, para perceber qual o caminho que a água vai fazer, e todas estas observações são muito importantes para vocês terem uma horta e terem um espaço e criarem um ecossistema com sucesso. Dúvidas? Muita informação? Não se assustem. São só plantas. E elas sabem muito comunicar com vocês. As plantas comunicam com vocês a partir da cor das folhas, do seu comportamento, e vocês só têm mesmo que observar. Não há coisa mais bonita e mais interessante do que ver uma planta a crescer. E ainda mais, saber que ela nos vai alimentar a nós. E eu escrevi um livro para crianças, que é o Germina-te, e ele tem lá 4 superpoderes. As crianças plantam esses superpoderes, comem esses superpoderes e ficam o quê? Superpoderosos. Isto é verdade. Aquilo que nós comemos é o nosso poder, é o nosso combustível, é aquilo que nós somos. Então, nunca se esqueçam desta frase, que é: nós somos aquilo que comemos, e somos mesmo. Porque não há outra coisa que nos faz acordar de manhã e ter energia para fazermos coisas que nós gostamos e que também não gostamos, mas que nos dá energia para ter o nosso dia. E é a nossa alimentação. De onde é que ela vem, como é que ela é, quem é que a plantou. E eu digo quase sempre, escolham o vosso agricultor como escolhessem o vosso médico de família. Tem que ser uma pessoa de confiança, tem que ser uma pessoa que cultive o alimento para vocês não adoecerem, mas sim viverem. Nós temos um grande dilema nas hortas LX, que é tomar conta daquilo que vai tomar conta de nós. Nunca se esqueçam de tomar conta das coisas que vão tomar conta de vocês, porque tomando este princípio, podem ter a certeza absoluta que vamos viver num mundo melhor. E se não há mais perguntas... Boa. Diga. Eu queria saber, como é que, olhando para Natal, ou como é que eu consigo ver se ele está preparado para levar uma plantação, uma sementeira, ou precisa de algo antes para produzir mais? Nós conseguimos perceber isso pela cor do solo e tentando fazer uma análise ao solo. Pode fazer uma análise ao solo aqui no ISA, por acaso, ou pode tentar arranjar um kit para fazer essa análise e perceber se os níveis estão de acordo com aquilo que a plantação, a cultura que quer plantar, esteja de acordo com essa cultura. E tentar perceber e ver se existe vida no solo, a cor do solo, a análise do solo. Esse é o primeiro passo para garantir que tem sucesso na sua agricultura. É a análise. O que pode fazer, se não quiser fazer a análise, é olhar então para as tais plantas que lá existem e elas vão ser grandes identificadoras do que é que o solo está, de como o solo está. E para fazer melhoramento do solo, pode plantar favas
nesta altura, para libertar azoto, para abrir as raízes. Batata doce também é ótima para fazer uma boa reestruturação do solo e regeneramento do solo. Há aqui várias práticas que pode adotar. Agora, vou-lhe dar uma resposta que os meus professores davam-me sempre em agricultura. Depende. Depende de onde está o solo, depende de como está o solo, depende da altura, depende das plantas que lá estiverem. Há há uma variação enorme de situações para conseguir ter essa identificação. Mas não há nada melhor do que experimentar plantar algo e perceber se cresce ou não cresce. Nada, muito obrigado pela sua questão. Sim. Há aqui mais uma questão, se puderem atirar. É aqui. Ei. Para quem não tem varanda, ou seja, fazer uma horta no interior, com a exposição solar que mencionámos, podes vir a não ter tomate. Podes vir a confirmar aquela velha lei de que quando as abelhas morrerem nós deixamos de ter alimento. E é verdade. As flores precisam de ser polinizadas. Podes ir lá com um pincel, podes tu ser a afastar as flores, podes ser tu a polinizar, podes ser tu o inseto da tua horta a fazer essa polinização. Ou deixar sempre uma janela aberta, o vento também faz essa transferência de pólenes, mas convém sempre que exista. Eu nunca aconselho muito a fazerem dentro dos sítios. E quando são dentro de estufas, convém que existam esses polinizadores lá dentro. Vai estar. Para a horta. Então, temos cravo túnico, girassol, cosmos, amores perfeitos, ervilhas de cheiro, temos também as papoilas, temos também mais flores, que eu me lembro. Calêndulas. Ou seja, existem muitas flores que nós podemos pôr na horta e que são sempre benéficas e que são também comestíveis, que nós podemos utilizar na nossa comida ou nos nossos cosméticos. São sempre flores bastante boas. Claro. Pode passar o microfone, por favor. Olá. Olá. Não é uma tiny house, não é? Mas tens as 4 a 5 horas de exposição solar? Consegues garantir isso? Não chega a tanto? 3? Certo. Todas as plantas de outono e inverno já estão mais adaptadas a menos tempo de sol. Mas aí nesse contexto, se calhar só vais conseguir produzir certos tipos de plantas, não todas as plantas que gostarias. E aí se calhar iria mais para a parte das aromáticas, tanto linhosas como herbáceas. Herbáceas, manjericão, coentros, cebolinho, salsa, todas essas aromáticas estão-se bastante bem aí. Mas aconselho-te a experimentar também outras que consigas em espaços da tua horta que saibas que tenha mais sol, a colocar algumas espécies para tentares também fazer esse teste. Mas essas aromáticas, se calhar, seria o mais indicado para esse espaço. Nada? Mais questões? Vamos ter que terminar. A última pergunta. Vespas na horta. Ok. Pois, olha, confesso que não sei responder-te a essa pergunta de afastar vespas. Sei que há armadilhas que podes... Elas são boas para a parte da polinização e para estarem lá, só não são boas para ti porque elas são demasiado agressivas quando se sentem ameaçadas. Há armadilhas que podes colocar, eu não sei, não consigo indicar quais, mas é uma pesquisa que eu posso fazer e depois posso-te passar essa informação com mais detalhe e com mais fundamento. Mas não tenho não consigo responder bem como gostaria. Bem, muito obrigado. Vamos ter mesmo que encerrar.
Eu vou estar sempre à vossa disponibilidade. Temos ali a nossa banca até ao final do nosso mercado. Obrigado por terem vindo e espero que sejam futuros agricultores urbanos neste país que tanto precisa. E nunca se esqueçam de se alimentar bem e de tomar conta daquilo que vai tomar conta de nós. Obrigado.